Olá, eu sou a Joana Amoedo Leite e, tal como prometido na aula para onde vou parte 2, vou partilhar aqui contigo um conteúdo que já foi apresentado no curso Evoluir Mais, em que falamos de autoestima, há cerca de um ano atrás, e no qual tínhamos um capítulo dedicado ao tema da missão profissional, que me parece um tema muito importante este ano, 2026, e que, portanto, fez-me todo o sentido fazer-vos aqui esta partilha extra e deixar este conteúdo aqui no canal para vocês se orientarem naquilo que são os vossos projetos para 2026. Então, quando nós falamos de método evoluir, de mentoria recomeço cósmico, nós estamos sempre a apontar para a nossa evolução espiritual, que é um conceito profundamente pessoal e filosófico, que está cada vez mais presente na nossa sociedade e na nossa vida, e por isso é que vocês estão aqui hoje, por isso é que há tanto conteúdo sobre este tema, até de forma gratuita, e também cada vez mais pessoas se dedicam, a uma carreira na qual utilizam ferramentas da espiritualidade, técnicas alternativas de pensamento, de estabelecimento de objetivos e de autoconhecimento. Então, este conceito aponta para cada ser, enquanto ser divino, que possui uma alma. Não pretendemos convencer ninguém disto, pretendemos chegar às pessoas que já sentem isto. E nós então possuímos esta essência, não é? Acreditamos e sentimos isto, uma essência que vai além da matéria e que contém conhecimento elevado, energia própria e que se vai manifestando na parte material e física, ou seja, na nossa vida concreta, através de chamados, de crises, de insights que nós temos e de mudanças profundas, e por vezes muito surpreendentes na nossa vida e na nossa concepção do mundo. Mudamos a nossa visão do mundo. A nossa alma é uma entidade de facto muito poderosa, muito grandiosa, que se movimenta pelas eras, assumindo novas roupagens, novas vidas, não é? E neste momento, como eu costumo dizer nas aulas, eu estou a Joana, não é que eu seja a Joana para todo sempre. Portanto, eu nesta vida estou nesta situação, com este corpo, com esta identidade, para acumular experiências até me aperfeiçoar e poder seguir para outras dimensões, para outros desafios. Muitas vezes eu não só acumulo experiências, como também vou perdendo oportunidades de ter experiências. Portanto, é importante perceber onde é que isso está a acontecer na nossa vida também. Neste momento, podemos considerar que o nosso principal guia é o corpo, que nos dá muitas informações, muitos sinais. A nossa principal ferramenta de nós nos concentrarmos e conseguirmos abrir espaço para compreendermos a nossa vida de uma forma diferente é a meditação, o trabalho energético, não é? Que nos conecta com o nosso companheiro espiritual, que é o eu superior. Portanto, são duas técnicas de facto que nos ajudam muito. Na mentoria privada fazemos algumas sessões que eu chamo as sessões energéticas, em que nós trabalhamos muito com a energia, com a capacidade de relaxamento que a meditação traz, com uma consciência da respiração e, portanto, todos nós, hoje em dia, todas nós temos acesso, mesmo não fazendo uma mentoria, temos acesso a estas técnicas e podemos fazê-las para melhorarmos a conexão com o nosso eu superior e o nosso autoconhecimento. Então, falando aqui um pouco de missão profissional, que neste conteúdo que tinha sido apresentado no curso de autoestima do início de 2025, o tema da missão profissional é para mim, e eu mostrei esse conceito, está muito ligado com o quanto nós nos estimamos e nós cuidamos de nós, porque quem se autoestima e se ama desenvolve de facto uma missão profissional mais adequada e mais alinhada consigo própria. Então existe de facto uma relação muito grande entre o sentido de missão profissional e essa autoestima. Sendo uma área de vida extremamente presente para todos, não é? Toda a gente pensa em ter um trabalho, toda a gente tem um trabalho, toda a gente passa bastante tempo no trabalho. Então, vivermos este tema de uma forma mais completa e mais consciente também faz parte da nossa evolução espiritual e também do nosso bem-estar, claro. Há uma questão central e que não se pode separar da autoestima, que é esta autoestima, ela consolida-se cada vez mais num trabalho conjunto entre a nossa mentalidade e as emoções mais positivas que podemos desenvolver sobre nós, não é? No fundo, que são a nossa cura pessoal, nós começarmos a sentir emoções mais positivas quando estamos conectadas connosco, sem precisarmos de sempre estímulos externos ou acontecimentos externos.
E depois também este trabalho com experiências práticas na nossa vida, em que nos colocamos à prova, fazemos algumas coisas diferentes do habitual, dedicamos-nos a elas até termos um melhor resultado. Isto forma como que um histórico e em que nos incentiva e que fortalece a fé que nós temos em nós. Ou seja, eu coloco-me em experiências que estão mais alinhadas com a minha cura pessoal, coisas que eu sei que se eu fizer eu vou melhorar enquanto pessoa, e isto deixa-me uma memória muito positiva, um histórico muito positivo que me vai incentivar a procurar experiências mais alinhadas. Então é seguro afirmar que quem permanece sempre nos mesmos lugares e que tem sempre as mesmas experiências vai limitar fortemente a sua autoestima. Então a questão da mudança aqui é uma questão muito, por vezes, muito urgente para quem tem uma autoestima ou considera que tem uma autoestima mais fraca. Normalmente são pessoas que precisam de alguma mudança. Eu vou-vos dar aqui algumas definições clarificadoras sobre missão profissional. Para nos centrarmos no conceito e aprofundarmos, vamos olhar para o que a palavra indica, a palavra missão. Missão pode ser a razão pela qual eu sinto que tenho de servir numa determinada área profissional. Missão pode ser uma função nobre a cumprir, pode ser uma jornada que tem uma intenção e objetivos muito claros, muito intuitivos. Nós sentimos que há algo ali que nos puxa, que nos alimenta, que temos vontade de fazer, não é? Missão pode ser a dedicação inteira a um tema e à melhoria desse tema, melhorando-nos como pessoas, e pode ser a atribuição de tarefas e papéis para o cumprimento de um propósito. Missão é sempre algo que nós sentimos como muito significativo e motivador. A missão profissional pode ser também o desenvolvimento de um ofício que nos dignifica, que contribui para o mundo, que equilibra a nossa vida e que nos traz liberdade financeira. É assim que nós trabalhamos, ou trabalhávamos no método Evoluir, e agora trabalhamos também no método Recomeço Cósmico. Empreendedorismo é um conceito importante a ter em conta aqui na questão da missão profissional. Porquê? Porque o empreendedorismo, ao contrário do que muita gente pensa, e até às vezes de uma forma bastante crítica, o empreendedorismo não é um apanágio de meia dúzia de pessoas. Todos nós podemos desenvolver esta competência. Não digo que todos nós vamos ser empreendedores, mas todos nós, no que aquilo que é mesmo o empreendedorismo, que é ter um negócio próprio, né, empreender de uma forma mais autónoma e sem depender de uma empresa, sem trabalhar por conta de outrem, não tem a ver só com isto. O empreendedorismo é uma competência, é um desenvolvimento de competências que incluem dinamismo, coragem, capacidade de iniciar do zero, a nível de uma atitude minha ou de um projeto, ter visão de conjunto, de parceria, entendimento da ideia de o que é um contributo, objetivos, capacidade também de refletir se um projeto é sustentável, de forma realista, com alguma inovação e ter uma boa relação com o dinheiro. O empreendedorismo também é capacidade de construção. Como vocês veem, muitos de nós, muitas de nós, já somos empreendedoras até na nossa vida familiar, não é? Então, este é um conceito que nós devemos trazer, seja qual for o nosso trabalho no momento, e também para quem quer desenvolver mais esta questão da missão profissional. O empreendedorismo é também a vontade de construirmos um legado ou algo com significado que vai além do meu ego, que vai além dos meus medos, que vai além daquilo que é a minha limitação, que vai além daquilo que eu construí como crenças limitadoras ou aquilo que me disseram ou que a sociedade diz que eu devo fazer profissionalmente. Portanto, o empreendedorismo vai além disso. É uma competência pessoal. Portanto, é uma competência pessoal que deve ser incluída na vida, independentemente do tipo de trabalho que temos no momento. Mesmo quem está a estudar, ou formar-se, ou a fazer formações, pode ter uma atitude empreendedora nessas mesmas formações e estudos. Se faz sentido, se tens aqui algum insight, é importante perceberes, refletires aqui um pouco se já tens desenvolvido em ti algum destes aspectos do empreendedorismo. Depois, o sentido de serviço. O serviço é uma palavra que está muito conotada com o sentido de prestação obrigatória, esforçada, mas no fundo vai muito além disso. Sobretudo quando nós começamos a expandir a nossa relação digna com o trabalho. Não é? O serviço é utilidade e eficácia daquilo que criamos e fazemos no trabalho e também da forma como fazemos. Prestar um bom serviço, como por exemplo, eu sinto que o meu sentido de serviço está bastante alinhado aqui ao transmitir-vos este conteúdo. Eu sinto que estou a servir. Eu estou a fazer o possível para prestar um bom serviço, não é? E normalmente ele deve estar, esta prestação de um bom serviço, relacionado com o conhecimento que nós estamos a fazer. Sabermos o que estamos a fazer, tentamos servir com aquilo que nós sabemos fazer melhor, ou então melhorarmos para conseguirmos fazer melhor.
está muito relacionado com a energia que precisamos colocar em cada momento naquilo que estamos a fazer e uma ligação constante ao outro a quem pretendemos servir. Portanto, eu não estou a dar este conteúdo sem estar conectado ou a pensar no impacto que isto possa ter para quem me está a ouvir. Portanto, eu sinto e refleti que falar de missão profissional era algo útil e que estava conectado ou que tinha contexto com a aula anterior que nós tivemos, que foi uma aula sobre o impacto dos trânsitos astrológicos em 2026, daquilo que é a mudança de ciclo em 2026 e de nos focarmos mais nos nossos projetos, mais em nós, na nossa identidade, e eu considerei que missão profissional era um tema importante. Portanto, há uma ligação às pessoas a que me ouvem e a quem eu pretendo servir com estas aulas. Então, servir é entregar com grande satisfação, entregar valor, a desempenhar funções úteis de forma grandiosa, empoderada e espiritualizada e não humilhada ou rebaixada, que é o que nós associamos muitas vezes ao sentido de servir. É usarmos aquilo que sabemos que são os padrões que nós temos que trabalhar em nós para evoluir, enquanto ganhamos dinheiro com isso. Ajudamos os outros e damos contributo. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes eu estou a fazer um trabalho e eu ainda não sou a melhor no que estou a fazer. Mas enquanto eu estou a fazer aquele trabalho, eu estou a aprender como é que eu posso melhorar. Não é? Então, eu estou a trabalhar padrões em mim, no meu trabalho, que, por exemplo, ao dar esta aula, eu vou tirar algumas conclusões, eu vou fazer algumas correções no final a mim própria, eu vou perceber, ok, na próxima aula gostaria de falar de outra forma, ou gostaria de ter outra abordagem, ou falar de outro tema, etc, etc. Então, nós usamos aquilo que sabemos, servimos, e vamos trabalhando padrões que precisamos desenvolver para evoluir. Outro conceito importantíssimo, objetivos, que é algo sempre obrigatório de se trabalhar numa mentoria recomeço cósmico. Objetivos são muito importantes na nossa missão profissional, porque são metas e momentos de reconhecimento do desenvolvimento do nosso ser. Como é que eu sei que atingi um objetivo? Não é? Eu sei que alcancei algo que eu queria e isso fez com que eu me desenvolvesse enquanto pessoa. Porque se eu alcanço uma coisa que está nos meus objetivos e essa coisa me faz sentir mal ou não me traz, eu sinto que não mudei muito como pessoa, não me acrescenta muito, eu tenho que repensar como é que eu estou a estabelecer essas metas. Não é? Objetivos são faróis e orientações gerais ou específicas para a nossa vida. São marcos e eventos com conquistas relacionadas com o que almejamos criar e ser profissionalmente. É algo que eu sinto eu consegui, alcançar algo que profissionalmente me faz sentir mais capacitada, faz sentir que a minha carreira vale a pena, faz sentir que a minha carreira deu aqui um salto, que houve uma aprendizagem, etc. Os objetivos, como vocês sabem, eu falo sempre sobre isto nas aulas e na mentoria privada, devem ser abrangentes e, portanto, eu uso o método dos 4 elementos. E já vamos ver aqui à frente o que é que são esses os 4 elementos na missão profissional. Outro conceito muito importante na nossa missão profissional, o propósito. E o propósito é uma intenção forte que eu coloco na minha vida num dado momento. Portanto, estas indicações que vocês veem aqui, que será explorado na aula da manhã, como já expliquei no início, esta apresentação estava dentro do contexto de aulas sobre autoestima lecionadas no início, de forma gratuita, no início de 2025. Mas, portanto, nós aqui estamos só mesmo a transmitir o conteúdo sobre missão profissional. Ok? Depois, futuramente, irei lançar outras aulas e irei anunciá-las no Instagram. Propósito é uma intenção forte que eu coloco na minha vida num dado momento. Vejam o que é que isto quer dizer. Portanto, é num determinado ciclo e que não deve estar presa, esta intenção, a um ou dois cenários ou pessoas, mas sim a sentimentos profundos que eu nutro pelos meus valores pessoais e que me levam a querer colocar os meus valores pessoais em prática em tudo aquilo que eu sou, penso e faço. O propósito traz muito um sentido de unificação da pessoa. A pessoa sente, ok, isto é coerente, os meus valores pessoais estão a ser colocados também na minha missão profissional e eu estou a guiar mais pelos meus valores do que propriamente por cenários de resultados ou por aquilo que pessoas me dizem ou fazer ou colocar o meu propósito em pessoas, não é? Eu coloco o meu propósito e dou significado ao meu propósito nos meus valores pessoais. Maturidade, também é muito importante para a nossa missão profissional. Assumir responsabilidade pela minha parte. Quando eu agarro um projeto, uma ideia ou uma função,
não é? Eu vou focar-me em ser a pessoa que traz soluções para a mesa, com boa teoria e prática. Eu vou perceber ou procurar perceber melhor quando é que algo deixou de fazer sentido num determinado projeto, sem culpar terceiros. Por exemplo, um ambiente de trabalho negativo no qual todos nos sentimos prejudicados e maltratados é indicador, e nós temos que, com a nossa maturidade, perceber que sistemicamente nós vamos ter que ir à procura com maturidade e com força de outras formas de trabalho, de outro projeto, de outro emprego, de outros locais e desenvolvermos outras competências. Então, aqui algumas reflexões. O trabalho, a carreira, contém em si na sociedade um trauma coletivo, séculos de abusos e energia mal alinhada nesta área. A consciência dos ciclos e padrões das nossas linhagens familiares e da sociedade em si deve ajudar-nos a colocar na nossa missão de vida, a criarmos padrões novos e termos alguma atenção às armadilhas de linguagem, às decisões, às emoções que são herdadas e que são replicadas em áreas de vida que se estagnam nesse processo. Portanto, muitas vezes eu estou a viver a minha missão profissional, por exemplo, bem como outras áreas de vida, da mesma forma que a minha família viveu. E eu tenho que me lembrar sempre que eu faço parte de uma família, mas eu sou eu própria e eu guio a minha vida de uma forma nova e é para isso que eu estou cá e não para replicar portanto, as situações, que muitas vezes isso acontece, parecem repetições das situações profissionais dos meus avós, dos meus pais, de alguém da família, etc. Portanto, eu devo sempre tentar perceber quais são estas armadilhas e tentar criar uma realidade nova, objetivos diferentes para mim, sem preconceitos associados ao que foi a história da família. O trabalho coletivamente sempre trouxe alguma frustração, alguma desigualdade a nível do que é a nossa história, a história com H grande, a história do mundo, não é? Alguma energia drenada, e hoje nós vemos novas profissões, novos comportamentos a surgirem, não é? Novas oportunidades, novas formas de trabalhar. E quantos preconceitos é que nós ativamos em nós em relação às várias opções existentes? Isso não é forma de ganhar dinheiro, isso não dá estabilidade, e muitas vezes isto são preconceitos. Quantas desculpas nós ativamos, originadas muitas vezes destas feridas kármicas, que nos travam a progressão profissional? Então vamos ver aqui nos 4 elementos os principais aspectos para ativarmos numa missão profissional. Na nossa missão profissional, quando nós trabalhamos nos 4 elementos, nós vamos ver 4 dimensões. Então, dentro de cada elemento, vocês vão tentar perceber quais são as características que vos estão a faltar mais neste momento. Porque pode haver até um elemento em que vocês pensam, isto está ok, pode ser um elemento mais confortável para vocês na área do trabalho ou mesmo na vossa própria personalidade, sem se deixarem levar aqui pelo que vocês sabem do mapa ou não sabem do mapa, etc. Mas, como eu disse, o ano de 2026, disse na aula anterior, vai ser um ano muito dominado por fogo, apesar de ter começado aqui com muita energia de terra. Seja como for, para que haja equilíbrio, para que haja um sentido de propósito, para que existam resultados, não é? E desenvolvimento do ser, é preciso olhar para os 4 elementos. Então, em cada um, vocês vão tentar identificar aspectos que saltam mais à vista, que vocês dizem, ok, isto eu preciso trabalhar mais. O fogo fala-nos de, na minha missão profissional, a minha independência, o quão pioneiro eu sou, se eu tenho energia masculina bem desenvolvida ou a relação com o masculino. Nós veremos isso depois, ou em mentoria privada, ou noutras aulas, o que é energia masculina e feminina. A energia masculina, não é? Tem muito a ver com a questão das decisões, de liderar. Isto não significa que é só próprio dos homens. Todas nós temos energia masculina e energia feminina dentro de nós, está bem? Uh, o fogo fala-nos também de com quanta facilidade é que eu faço algo único e pela primeira vez, não é? Que é um bocadinho a questão do pioneirismo. A minha abordagem única, centrada em decisões fortes, em mudança, dinamismo, centrado na minha identidade, portanto, eu assumir a minha identidade no meu projeto, ter um forte impacto nos outros, ser reconhecido, admirado, ser visto, não é? Procurar expansão constante, não ficar ali só naquele projeto sem fazer coisas novas e coisas diferentes. Portanto, é preciso expandir, dar-me permissão para me deslocar, para viajar, se for preciso, se isso for importante para a minha missão, sentir liberdade para me expressar, poder brilhar e aparecer. Então, daqui o que é que falou mais contigo?
não é? Inspirado no fogo, o que é que tu sentes que precisas incluir mais no teu projeto profissional atualmente? Coloca aqui pelo menos 4 aspectos do elemento que podem contribuir ativamente ou indiretamente para a vivência da tua missão. Aqui podes fazer pausa para conseguires escrever alguns pontos importantes. E vamos para a Terra. A Terra na missão profissional é a minha capacidade de resolver problemas, de ter independência financeira, de conseguires ter tudo organizado e mais facilitado, segurança e estabilidade, construção de património, as coisas físicas que nós possuímos ou o local onde nós trabalhamos, a agenda, como é que nós planeamos, usar bem o tempo, capacidade de investir para colher frutos mais tarde, presença nas tarefas, portanto, fazer as coisas, capacidade de trabalho, capacidade de conseguir eliminar aquilo que já não é preciso fazer ou que é preciso delegar ou que é menos importante, portanto, gestão de prioridades, conhecimento de finanças, questões legais, mais maturidade e seriedade naquilo que nós fazemos, profundo sentido de serviço, persistência, seriedade, credibilidade e legitimidade. E muitas vezes isto é algo que se trabalha de dentro para fora. Okay? Vocês não vão achar que vão trabalhar a vossa credibilidade porque os outros vão dizer que vocês são credíveis. Isto vem da vossa crença, não é? E do vosso trabalho para tornarem o vosso projeto e a vossa missão séria, útil, competente, não é? E que vos dá legitimidade. Ter consciência financeira é muito importante, porque um projeto e uma missão têm que ser sustentável financeiramente, e alguma formatação, regras e estrutura. Porque muitas vezes é importante nós, na nossa missão, termos isto, termos regras, termos estrutura. Então, inspirada aqui na Terra, o que é que tu precisas incluir mais no teu projeto profissional atualmente? Seleciona 4 aspectos que podem contribuir ativamente ou indiretamente para a vivência da tua missão. No ar, então, o ar é o quê na nossa missão profissional? É a comunicação, expandir a rede social, não é as redes sociais, é a rede social, os teus contactos, não é? A troca de ideias, o ensino e formação de pessoas através de formatos originais e modernos. Tanto tu, na tua missão, seres ensinada, seres formada, procurares não é, investir em mais aprendizagem, através também de formatos que sejam modernos, porque temos que nos situar no século XXI, que é onde nós estamos agora, portanto, muitas vezes a nossa missão pode usar da tecnologia, de mais criatividade, não é? Através da tecnologia, ou o projeto ser totalmente feito através da tecnologia, o uso de línguas estrangeiras, também é muito importante aqui a língua, porque o ar está muito ligado a essa questão da comunicação e sabermos mais uma língua facilita se nós queremos trabalhar com clientes estrangeiros. Ou contacto com outras culturas, pode ser o trabalho online, pode ser publicidade, pode ser mais estudos ou dar mais conhecimento às pessoas, palestrar, trazer maior leveza, definir muito bem a nossa mensagem, contactar com pessoas, não é? Também a questão da liberdade, mas aqui numa perspectiva mais de flexibilidade de movimentos, não é? Ir a eventos públicos, sociais, sejam presenciais ou online. Portanto, aqui no ar, o que é que tu sentes que precisas incluir mais no teu projeto ou na tua atitude profissional? Coloca 4 aspectos aí no teu caderno que te podem ajudar. E para terminar, vamos para a água. Não é? A água é a nossa conexão emocional com pessoas, a cura de emoções, os temas de família, a energia feminina. Pode ser algo que tu queres trabalhar no teu projeto, trabalhar com famílias, por exemplo, ou tu própria teres de trabalhar mais a tua questão familiar para te conseguires dedicar de uma maneira mais inteira à tua missão profissional. É a tua energia feminina, a relação com as mulheres, a capacidade de receber também o autocuidado, incluir, não é? Não excluir temas, incluir ou reconhecer algo, ser mais grata, fazer alguma terapia também, ou trabalhar com terapias, com cura, ajudar, apoiar, é questão da saúde, não é? Porque nós, mesmo quando nós estamos a trabalhar numa missão profissional e com muito propósito, nós não nos podemos esquecer da nossa saúde, é doação, portanto, é empatia, é dedicação e entrega de alma,
Também é o relacionamento amoroso equilibrado, portanto, hum, pode ser também que trabalhar, não é, a parte do teu relacionamento te ajude a tu teres a missão profissional, estar mais tranquila para praticares. Tempo de qualidade com a família, porque mesmo quando tens uma missão muito forte profissionalmente e queres apostar na tua carreira, e é por isso que na mentoria Recomeço Cósmico nós não falamos, é uma mentoria de visão de carreira, mas falamos de muitos outros aspectos. É importante tu também teres equilíbrio com o tempo que passas com a tua família, tempo de qualidade, não é? Porque se uma missão, se um projeto ou um trabalho te tira energia para tu estares com a família, com certeza que isto não é a tua missão de propósito, não é a tua missão profissional alinhada com o teu propósito. Então é importante ver também a tua qualidade de vida, o teu autocuidado, a tua espiritualidade, a introspeção e momentos de retiro, em que tu consegues ter tempo para ti, e muitas vezes na mentoria privada eu indico, por exemplo, o dia da semana que está mais relacionado com o teu regente de vida, o planeta que rege o teu ascendente, vai ajudar-te, não é? Nesse dia em específico, todas as semanas, se tu incluires ali, investires algum tempo para ti, isto vai ajudar-te a tu teres insights importantes para a tua missão profissional. Então, inspirada na água, o que é que tu sentes que precisas incluir mais no teu projeto ou na tua atitude profissional neste momento? Coloca 4 aspectos do elemento que podem contribuir para a vivência da tua missão. E vamos terminar com este conteúdo, que foi um conteúdo muito apreciado aqui no início de 2025 do nosso curso de autoestima. Espero que tenha ajudado a criar aqui a ponte com a nossa aula Para Onde Vou, sobre os trânsitos astrológicos 2026. E lembra-te também que as tuas escolhas profissionais refletem ainda outros aspectos, obviamente, que podem ser fundamentais tu olhares nesta fase e que já vimos aqui também um pouco com a ajuda dos elementos, a tua identidade, o propósito daquilo que estás a fazer, a tua relação com o dinheiro e as tuas crenças limitadoras e possibilitadoras. Espero que tenha sido útil este conteúdo. Espero ver-te em próximas aulas gratuitas. Qualquer dúvida, podes contactar-me para info@joanaamoedeleite.pt ou no Instagram, a Joana Amoedo Leite. E para quem recebe os links das aulas já tem o meu contacto e marca a tua sessão de diagnóstico para receberes mais informações sobre a mentoria Recomeço Cósmico. Até breve e muito obrigada.